Olá, queridos amigos do Papo Batera, estamos aqui de volta para mais um Papo na Quarentena, que aliás está um sucesso. Obrigado aí pelos views, obrigado pelos compartilhamentos. Continue dando seu joinha lá, continue se inscrevendo no canal no YouTube. Novamente, ficamos aqui no Facebook e ficamos no YouTube, tá ok? Vamos começar a nossa entrevista daqui a pouco. Roda a vinheta. Programa Papo Batera. Olá, amigos, estamos aqui para mais um Papo na Quarentena, dessa vez com meu querido amigo Rui Mota. Eu vou dividir o programa em duas etapas também, para que os vídeos não fiquem muito longos. Eu fiz isso com o Maurício Leite, eu achei que ficou bom, então vou fazer com o Rui também, tá? As datas vão aparecer para vocês aí ao longo do vídeo e espero que vocês gostem. O Rui Mota, eu conheci ele em meados de 1995. Ele veio fazer um show em Caçapava com a dupla Sai Guarabira. Ele estava nessa turnê. E logo depois a gente se encontrou no Hotel Arcadas, né? E lá começou a nossa amizade. Algum tempo depois ele já estava aqui em Caçapava fazendo seu primeiro workshop. Foi tudo meio improvisado, porque é o primeiro workshop que eu produzia, né? Com a força dos amigos aqui da cidade. E foi no restaurante da minha mãe que ela tinha com as amigas, né? O restaurante Sabor Amigo. Foi muito bacana. E dali começou uma amizade. Eu fiz muita coisa com o Rui Mota também. Ele voltou para Caçapava outras vezes. Tive com ele no Rio de Janeiro, tive com ele em São Paulo. E é um cara que eu tenho muito respeito pela amizade e por ele ter também confiado em mim. Vamos para a entrevista porque está imperdível. Espero que vocês gostem. Ô Rui, você sempre foi autodidata? Conta pra gente aí como é que foi esse teu início aí. E qual era o nome da sua primeira banda? Bom, eu sou autodidata, realmente. Eu primeiro comecei a tocar, depois é que eu fui estudar. Isso por força das circunstâncias, né? Porque na época que eu comecei a tocar, não tinha professor de bateria, e muito menos escola, né? Isso aí era uma coisa que veio muito tempo depois. Então eu vou explicar então como é que foi a minha coordenação. Como é que eu peguei a minha coordenação de bateria? Eu peguei fora da bateria, porque eu não tinha bateria. Quando eu tinha 12 anos mais ou menos, eu morava numa rua bem legal lá em Niterói, onde tinha um amigo que morava no mesmo prédio. Ele tinha um tarol e eu também tinha um tarol. Então a gente combinava de ficar tocando à tarde depois da escola. A gente ia lá para frente do prédio e ficava lá batucando os dois até altas horas, quer dizer, até mais tarde. E aí depois a gente fizemos uma batucada lá na rua, né? Cada um tocava o instrumento, eu tocava tarol. E depois eu entrei, fiz os ensaios com a banda do Liceu Nilo Peçanha, lá em Niterói. E assim eu peguei essa coordenação de mãos, foi desse jeito aí, sem bateria. Aliás, não tinha visto uma bateria de perto ainda. Aí depois a gente se mudou de lá desse lugar. Quando eu digo a gente, eu digo eu, meu pai e minha mãe. Eu sou filho único. A gente foi para um outro lugar onde não tinha muita possibilidade de sair na rua e tal. Então eu ficava em casa e foi na época do surgimento do Beatles 65 e do Rubber Soul. Mais ou menos ali, por volta de 65, mais ou menos nessa época aí. E aí que eu peguei a coordenação de bateria. Mas também não foi na bateria, eu não tinha bateria. E foi numa cadeira. Tinha uma cadeira chamada cadeira do papai, tinha uma banqueta e era um encosto reclinável. Eu sentava na banqueta, eu já tinha as baquetas, né? E ficava batucando na própria cadeira. Eu fazia uns círculos assim com barbante,
cada círculo daquele para mim era um tambor. Então assim eu tocava com o calcanhar no chão, como se fosse o bumbo. Os dois encostos, né, eu estava de frente para a cadeira, nos encostos um era o contratempo, o outro era o prato de condução. Foi assim que eu peguei a coordenação tocando junto, aí imitava todas as viradas do Ringo Starr, nesses 2 discos aí. Então eu comecei a estudar mais tarde, depois que eu tinha ganho a bateria e tal. Então, depois que eu ganhei a bateria, né, foi uma pressão que eu fiz em cima do meu pai, aí ele até tem uma história interessante, eu botei essa história toda no meu site, contando a história dos meus kits. A minha primeira bateria foi uma Saema de maripelo azul, que não tinha surdo nem contratempo, né? Mas ela tinha um bloquezinho de madeira assim em cima do bumbo, que quando eu queria tocar, acompanhar, eu tocava no bloquezinho. E daí eu comecei a pegar, quer dizer, já tinha pego a coordenação de mão, aí resolvi fazer uma banda. Aí fiz um triozinho, chamava os Apache. Com esse trio, a gente começou a tocar no aniversário dos amigos, né, tudo assim, local, lá em Niterói mesmo. E o detalhe engraçado é que a gente usava a vitrola do dono da casa como um amplificador de baixo. Aí acabava o baile, os falantes já estavam detonados, né? E depois eu tive os Corujas. Dessa fase aí, esse grupo foi o mais importante, foi o grupo de bailes. Foi aí realmente que eu dei esse grupo teve uma importância muito grande na minha formação musical. Eu não sabia nem o que era estudo de bateria, isso que era verdade. Eu tocava bateria, sentava na bateria e tocava. Mas nesses bailes, o grupo acabou ficando conhecido. A gente fazia baile toda semana, né? Nesses bailes eram 4 horas, né? Tem um intervalo, 2 horas, um intervalo para mais 2 horas. Você tinha blocos de músicas, estilos de música. Então tinha um bloco de MPB, tinha um bloco de samba, um bloco de rock, tinha um bloco de músicas de cinema, que naquela época tinha muito isso, trilha de cinema, bloco de música latina, inclusive. E aí eu obtive a minha coordenação e me deu uma cancha muito grande, os bailes, né? Então essa foi uma época muito importante na minha vida e o estudo veio mais tarde, depois que, aliás, eu comecei a estudar bateria de verdade. Eu estudei não só bateria, como estudei piano também depois. Eu, inclusive, fiz 3 semanas de conservatório lá em Niterói, conservatório de piano, mas não conseguia segurar a onda. A professora ficava segurando na minha mão para ficar na posição certa. Aquilo não me agradou, e depois eu estudei por conta própria. Comprava um método de Zerni, Anon, fazia escalas. Depois estudei harmonia funcional durante um tempo, isso tudo paralelo com bateria. Mas isso foi na fase depois que eu comecei realmente os estudos. Agora, a minha formação, além dessa aí dos Corujas, que foi talvez a mais importante dessa época, talvez não, com certeza foi. Foi meio Frankenstein, eu ia pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu tinha um amigo, por exemplo, que estava em Berkeley, eu pedia para ele mandar para mim os livros de Berkeley. Ele mandava para mim as apostilas, mandava livros, e eu ficava devorando aquilo, né, já que eu não podia estudar lá. Isso aí bem mais tarde, né? Já estou falando de uma época mais tarde. Estou falando da época depois dos Mutantes já. Foi quando eu comecei a estudar de verdade. E foi isso, eu ia catando. Eu frequentava muito biblioteca também. Eu ia nas bibliotecas, ia lá na parte musical, ficava catando livros de música que tinha, e o que tinha era pouca coisa que tinha, né? De bateria era pouca coisa, porque não tinha muito, mais do que tinha, eu também pegava tudo. Então foi isso, meio Frankenstein, esse negócio todo aconteceu comigo assim. Valeu. Nos anos 60 acontecia a introdução do rock no Brasil. Conta um pouquinho pra gente, Rui, sobre esse movimento
e qual foi o seu envolvimento com ele? Bom, meu envolvimento com o rock dos anos 60, né? Eu vou contar assim como é que era a minha situação, meu contexto nessa época para poder explicar. Eu morava, isso aí que eu vou falar é antes daquele lugar onde eu tocava o tarol, onde eu aprendi a coordenação de mão. Então antes eu morava com meus pais na casa dos meus avós. E meu avô era um cara muito musical, tinha uma vitrola lá, ele gostava muito de Lúcio Gatica e escutava muito Valdir Calmon, aquele pianista que gravava aquela série Feito para Dançar, número 1, número 2, número 3, e que era muito swingado, me amarrava. E meu pai também ouvia muito Nelson Gonçalves. E de vez em quando a minha prima ia visitar a gente e levava os discos do Paul Anka, da Celi Campelo, do Elvis Presley. Então foi aí que eu comecei a escutar o rock dos anos 60, misturado nesse contexto todo. Só depois, voltando lá para aquela casa onde eu morei, na rua Itaguaí, onde eu comecei a coordenação de mão com o tarol, eu morava num prédio lá onde tinha um prédio baixinho, mas para mim chegar até a rua passava por um corredor, aí chegava na rua. Então um dia passando por esse corredor, quando eu cheguei na rua, eu tive um impacto assim que marcou a minha vida depois, porque do outro lado da rua tinha uma vizinha, isso aí foi acho que em 63 mais ou menos, que tinha comprado, ela devia ter ido viajar e comprou o compacto onde tinha Still Loves, dos Beatles. Estava começando. Ele foi editado em Londres, 63, né? Isso aí eu não sei se foi 63 ou 64. Foi por aí. Aí eu escutei aquilo, eu fiquei paralisado, né? Aquela música me raptou a atenção. Então, e eu fiquei muito ligado nesse tipo de música, nos Beatles e tal, que esse rock para mim soava diferente, porque era uma banda. E eu nunca tinha escutado banda, embora houvesse bandas antes, mas a banda tem um contexto musical diferente, que eu me identificava mais, né? Então, para mim, esse foi um impacto que perdurou. Então, foi assim, foi a minha história com o rock. Depois eu tinha outras bandas, depois dos Corujas, que fazia baile também, era Music Show, Zoom 2000, que a gente tocava rock também, mas, por exemplo, nos Corujas a gente só tocava músicas que tivesse versão, música dos Beatles que tivesse versão, porque ninguém sabia cantar em inglês. Aí depois no Music Show tinha um guitarrista, que ele era a cara do Jimi Hendrix, adorava, ele tocava muito Jimi Hendrix, mas ele também enrolava o inglês do jeito dele, mas a gente tocava as músicas do Jimi Hendrix. E depois, nos anos 2000, já tinha um cantor que sabia inglês, aí a gente cantava as músicas cantadas dos Beatles. Então foi assim meu envolvimento com o rock dos anos 60 e depois 70, né? Que depois foi logo na passagemzinha aí dos anos 60 para os anos 70, foi bem aí na passagem. Não tem como não falar de Mutantes na sua carreira. Gostaria de saber como foi a sua entrada na banda. Quando, onde e como você foi chamado? E se houve algum tipo de audição? Bom, para falar então dos Mutantes, eu vou precisar retroceder um pouco, porque é uma sequência de uma história curta. Depois dos bailes eu tive duas bandas autorais. Uma delas foi Sociedade Anônima e a outra foi Veludo Elétrico. Então tem que falar um pouco do Veludo Elétrico para poder, que o Veludo Elétrico tem a ver com os Mutantes. Essa banda, a formação era eu, o Túlio Mourão, Lulu Santos e Paul de Castro. Paul de Castro depois foi tocar com a gente como baixista lá na segunda formação dos Mutantes da era progressiva. Muito bem. Aí o Túlio Mourão ficou conhecendo o Sérgio Dias aqui no Rio e convidou ele para tocar na banda. Ele foi para São Paulo. Aí acabou o Veludo Elétrico. Chegando em São Paulo, o Mutante precisou de um baterista, né? Aí o Túlio falou: olha, eu conheço um cara lá no Rio que toca muito legal, é o Rui.
Aí o Tulinho me ligou, falou: "Oi, tá precisando de baterista aqui na banda. Você não quer vir aqui para São Paulo?" E, bom, eu pensando, bom, fui convidado para tocar na banda mais famosa do país, o que é que eu estou esperando, né? Fui. Só que eu não estava sendo convidado para entrar na banda, eu não sabia disso. Mas eu fui como se estivesse. Chegando lá no QG da banda, na Serra da Cantareira, ficamos lá tocando uns dias, aí de repente começou a chegar bateristas de tudo quanto é lugar. Eu fiquei conhecendo em pouco tempo, acho que a maior parte dos bateristas de São Paulo. E eu achava aquilo maravilhoso, porque era tudo que eu queria, né? Uma casa onde tinha uma bateria armada o tempo todo, músicos para tocar, eu tocava, depois vinha outro baterista que tocava, aí eu voltava a tocar, depois vinha outro e tocava. Aquilo para mim era um paraíso. Só que eu não sabia que eu estava sendo testado, não passou pela minha cabeça isso. E, na verdade, isso contribuiu para que eu ficasse relaxado, tocasse de uma maneira relaxada, né? Então, acho que por isso que por algum motivo, o pessoal falou: não, o baterista é esse cara aí. Então, foi isso. Foi desse jeito que eu ingressei na banda, né? Aí, depois a gente ensaiamos mais um pouco lá e depois desceu para o Rio para gravar o Tudo Foi Feito pelo Sol. Falando um pouco sobre o álbum Tudo Foi Feito pelo Sol, que para mim é um dos mais emblemáticos do rock progressivo brasileiro, conta um pouco pra gente, Rui, como foram as gravações desse álbum e qual kit que você usou para gravar, você se lembra mais ou menos? Bom, terminamos os ensaios lá em Itaipava, né? Aí chegou a hora de gravar o disco. Antes eu quero falar que realmente Tudo Feito pelo Sol é um disco emblemático do rock nacional. Inclusive, teve uma vendagem muito boa, né? Foi uma das discos que mais vendeu na época, para espanto da própria gravadora, né? E se tratando de um disco de rock progressivo, e segundo eles também foi o disco da banda que mais vendeu, o disco dos Mutantes que mais vendeu até aquele momento. Então a gente tinha decidido gravar esse disco ao vivo, sem muito playback, e foi então que a gente fez. Chegando no estúdio, a gente montou o circo assim, no formato de ferradura, com a bateria no meio, né, teclado e guitarra aqui, baixo do lado esquerdo, e gravamos uma faixa atrás da outra, não fizemos playback, sem parar. O disco todo foi gravado em um dia. Então a gente resolveu só fazer playback só do vocal, porque a gente sabia que a gente ia desafinar no vocal, então não valeria a pena arriscar por causa do vazamento, né? Aí o instrumental poderia ter ficado muito bom, e aí por causa de uma desafinada ia ter feito de novo. Então a gente falou: bom, vamos fazer vocal depois. Foi a única coisa que a gente fez. Pelo menos que eu me lembro, ninguém botou nada de guitarra depois, baixo, depois. Ficou ali do jeito que a gente tocou. Só os playbacks do vocal. Muito bem. Aí aconteceu um negócio, estou me lembrando agora de uma coisa bem curiosa que aconteceu no dia. A mesa tinha um rádio. Então tem Tudo Feito pelo Sol, a música que dá título ao disco, tem um pedaço que faz. Aí a gente ficou com aquele pedaço pensando: poxa, mas o que a gente pode botar aí? Ninguém estava afim de fazer só nenhum. Aí já estava falando: vamos deixar assim, deixa só o groove, não precisa fazer só nenhum. Aí não sei quem teve a ideia de ligar o rádio. Alguém ligou o rádio lá. E o que apareceu? Aquele pastor pregando, que dá para escutar direitinho o pastor pregando: quem é esse? Quem é esse? Falando do Senhor Jesus. Então aquilo foi uma coisa altamente espontânea, que aconteceu ali na hora. E a gente, se não tivesse tido aquela ideia, ia ficar sem nada aquele pedaço. Então esse é o ponto pitoresco que teve no disco, né? Ainda falando sobre Mutantes, em 2013 vocês se reuniram para tocar o álbum Tudo Foi Feito pelo Sol ao vivo no Festival de Psicodália. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência, como foi se reunir com a turma novamente, quase 40 anos depois,
e tocar o disco na íntegra? Realmente em 2013 a gente se reuniu para tocar em Rio Negrinho, lá em Santa Catarina, no Festival Psicodália. E depois houveram mais 2 reencontros, um em São Paulo e outro em Belo Horizonte, que foram bem legais também. Mas esse foi especial porque foi o primeiro, né? Então marcou mais. A gente ensaiou mais ou menos uma semana na casa do Pedro, lá em Piratininga, e depois partimos para Santa Catarina, para Rio Negrinho. Aí chegando lá no festival aconteceu uma coisa inesperada, que a gente não estava preparado. A gente tem que ficar, quando a gente entrou no palco, a gente tem que ficar mais ou menos 3 minutos parados, por causa da histeria do público. Assim, a berraria era uma coisa fantástica. O lugar estava totalmente lotado, não tinha espaço para nada. E a gente ficou ali parado no palco, se olhando, né? Sentindo aquela energia toda durante 3 minutos, mais ou menos. Parece que é pouco, 3 minutos, mas se você cronometrar, vai ver que não é não. E, bom, então enfim, aí começamos a tocar, o show foi muito legal, o público cantando junto o tempo inteiro, uma coisa muito, muito legal, que depois se repetiu nos outros 2 shows. Mas, como eu falei, isso aí foi especial porque foi o primeiro, né? Depois depois de tanto tempo. Aí tem uma coisa curiosa que aconteceu comigo depois no camarim. Foi um garoto que ele levou um desenho que ele fez durante o show. Era uma folha A4, ele dividiu no meio. De um lado tinha eu tocando, nos anos 70, ele desenhou lá a bateria, eu e tal, cabeludo. Aí virou a folha, do outro lado era eu tocando agora. Aí eu falei pra ele, cara, porra, naquela época eu tinha ainda uns 22, 23 anos ainda, né? Aí ele virou pra mim e falou, não, você ainda tem 23 anos. Foi muito legal. É aí que eu vi que a coisa da música tem essa... A música bate diferente nas pessoas que lidam com ela, eu acho. A música é meio que um bálsamo, né? Ela conserva a parte, não só a parte exterior, né, do corpo, como também interior. A música concede uma visão atemporal à música, à vida, um certo frescor, uma coisa assim que realmente revigora. E, enfim, aí eu entendi o que ele queria dizer. E depois é isso, foram 2 shows a mais, que foram muito legais também, mas esse aí ficou mais marcado pra gente, né? De Ney Matogrosso a Marina Lima, conta pra gente como foi a sua entrada nesse mainstream e como eram as fases de gravação, as fases das turnês. Então, quando acabou a banda, eu comecei a minha carreira freelancer. Então a primeira providência que eu tive que tomar foi diminuir drasticamente a minha bateria, porque a bateria que eu tinha era aquela que eu tinha acabado o Mutante tinha acabado, era uma Premier com 2 booms de 24, 2 surdos, um de 16, um de 18, 4 tons, 12, 13, 14, 15, prato pra caramba, e um tímpano. Aqui no lado esquerdo eu tinha um tímpano de 5 polegadas de pedal, tinha 2 tambores de óleo de 200 litros que ficava atrás de mim, 2 tambores de aço de 24 polegadas, que tinha um super grave. Eu não podia viajar com aquilo, obviamente, gravar com os cantores da MPB. Então eu dividi a bateria, diminuí drasticamente. Ficou um boom, um tom-tom, um surdo, que foi o menor, de 16, os 2 tons menores, e assim foi. Aí seguiu uma sequência, né, de artistas, e Ney Matogrosso, Zé Ramalho, Marina, Moraes Moreira, Sai Guarabira, e, enfim, Raimo Carlos e outros, muitos outros, diga-se de passagem. Mas, e gravações também com um monte de cantores e cantoras. E interessante falar aqui do negócio, da figura do arregimentador, que naquela época tinha nas gravadoras. Eu não sei ainda se tem, eu acho que não tem mais, mas o regimentador era o cara que arregimentava os músicos, ele juntava os músicos.
Então, por exemplo, ia ter a gravação com um cantor tal. Aí a gravadora passava para o cantor, vai ter a gravação com o cantor tal no dia tal. Aí ele via ali pelo perfil do cantor quais eram os músicos que podiam, se adaptariam àquele perfil. Aí chamava o baterista, guitarrista, tecladista, de acordo com aquele perfil. E aí muitas vezes a gente se conhecia no estúdio, né? Nunca tinha conhecido antes. E o detalhe, já que eu estou falando de gravação, uma coisa interessante na gravação, naquela época a gente gravava mesmo tocando, né? Não tinha mais Pro Tools, pré-produção, não tinha nada disso. A gente ficava conhecendo a música ali no momento. Chegava no estúdio, aí o cantor, ou o diretor musical do cantor, apresentava a música, ficava conhecendo ali a música na hora. E eu já tinha que ir para o estúdio, quem gravava primeiro era o baterista, eu já tinha que ir para o estúdio para gravar. E todo mundo ficava esperando o baterista gravar, porque em cima da bateria que vinham os outros instrumentos. Então a responsabilidade inicial maior era do baterista. Enquanto ele não tivesse decorado o arranjo todo e tal, não, porque em cima daquela base construía o prédio da música, né? Então era assim que funcionava naquela época. Ô Rui, você tem uma passagem muito importante com o Steve Hackett, para quem não sabe, guitarrista do Genesis, quando ele esteve aqui no Brasil. Conta pra gente como foi essa tua passagem com ele. A gravação com o Steve Hackett aconteceu em 84, a convite do Valdemar Falcão, que foi o produtor do disco, e o disco foi o Till We Have Faith, que foi editado na Europa e no Japão. Acho que não foi editado, infelizmente, não foi editado no Brasil. E eu gravei bateria, né, com a minha Premiere, e gravei com a Simmons também, que tinha acabado de sair a Simmons. Eu gravei acho que 2 faixas com a Simmons, e até aquele momento foi o melhor som de bateria que tinham gravado da minha bateria, inclusive porque foi mixado em Londres. Isso eu acho que contribuiu, né, porque a tecnologia, know-how tal, naquela época era de domínio dos ingleses e também dos Estados Unidos, não tinha jeito. E então eu me senti totalmente, o Steve me deu carta branca, eu fiz o que eu quis, em momento nenhum ele me pediu nada. Eu escutava um pouco a música, ele veio com o Nick Magnus, que é o tecladista dele. Ele tocava música e eu ficava ouvindo assim, imaginando, e ia para o estúdio e tocava. O técnico foi o Andy Mills, que era inglês também. Então era tudo em inglês. Tinha o técnico, o Steve, o Nick e a minha bateria. Só eu que era brasileiro, e o estúdio. Então, e é isso aí, transcorreu tudo legal. Foi uma gravação onde eu pude... Mas tem um detalhe, nos anos 80, isso foi em 84, né? Os estúdios, o pessoal tinha uma mania que eu não conseguia gostar, não conseguia me acostumar. Em gravação, de botava muffle na bateria inteira. A bateria ficava com um som todo contido, aquele som todo. Isso para poder se livrar dos harmônicos. Os harmônicos, que são a melhor coisa que tem do som, né, na bateria. Mas tinha essa mania, era mais ou menos um padrão. Então, o que aconteceu aí nesse disco foi que eu gravei ele todo sem muffle, com o som da bateria aberto, som real. Então isso também contribuiu para o resultado sonoro final, que ficou muito bom. Inclusive tem uma faixa chamada Let Me Count the Ways, um blues muito legal, onde fica bem nítido a questão do som e do desempenho também, né, meu desempenho. E assim foi. Você tem 4 discos solos. Fala um pouquinho sobre eles pra gente. Bem antes de gravar meu primeiro LP, Mundos Paralelos, que saiu pela Niterói Discos, eu já tinha as músicas preparadas, estavam prontas, arranjadas, tudo aguardando a hora de gravar. Porque eu já tinha comprado um piano, né, há tempos atrás, e comecei a fazer esse trabalho, compor, arranjar.
e as músicas todas são arranjadas, tudo, até o baixo é arranjado, bateria também, e tudo escrito. E estava esperando a hora. Aí chegou a hora de gravar. Essa pré-produção já estava pronta, inclusive porque eu gravava as músicas, botava um microfone dentro do piano e tinha um gravadorzinho multipistas, um Fostex, e eu gravava ali harmonia, baixo, melodia, tudo era o piano. Não tinha nada danada, mas funcionava. Aí quando chegou a hora do disco, foi só distribuir para os músicos, né, fazer cópia e entrar em estúdio. Esse disco, o SLP Mundos Paralelos, ele é um dos que eu gosto mais e é muito swingado, tem bastante swing. Depois a própria mídia, a própria imprensa reconheceu isso, e é um disco em que a bateria está em função da banda. Não parece um disco de baterista, a bateria não está em foco, ela está ali misturada no meio do arranjo, junto com os outros instrumentos. E tem 2 solos, um deles na música Fandango, que é um solo temático, e o tema é a própria batida da música, e o outro é na música Mundos Paralelos também. E, enfim, aí depois eu precisei fazer uma edição desse LP em CD, senão eu perderia ele, porque o CD entrou com força total e eu vi que se eu não fizesse isso eu ia perder o LP. Eu não queria, né? Eu gostava muito, gosto até hoje, e fiz uma edição em CD. Aí incluí um solo improvisado e saiu o CD Rui Mota, né, que eu distribuí depois uma boa parte da imprensa do Brasil todo. O resultado foi muito bom, mas antes mesmo, na época do LP, eu já tinha feito vários programas de rádio, né? Naquela época tinha muito isso, programa de rádio, e de forma que isso foi bem divulgado, o CD. Aí no CD eu incluí um solo improvisado, né? Os músicos de todos os meus trabalhos são músicos de primeira categoria, músicos do primeiro time na música brasileira. E não podia deixar de ser diferente. Para você ter um bom resultado no trabalho, você tem que ter bons operários, né? Senão você não consegue. E graças a Deus eu pude contar com esse apoio essencial, e com esses músicos todos eu divido o bom acolhimento que eles tiveram pelo público, pela imprensa. Então é isso, o CD Rui Mota, meu segundo trabalho. O terceiro trabalho foi o CD Sinestesia, que foi um trabalho direcionado para uma empresa para distribuição interna. Então por isso não teve distribuição para mídia, né? Para jornais, revistas, e também não foi posto à venda, e o público passou meio ao largo do público. Mas é um CD também muito, muito legal, e que como o anterior, ele é o resultado de tudo aquilo que eu consumi, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu toquei, né? Agora tem uma música que é um pouco diferente do resto, que é uma música, tem 10 minutos, chama Pipoca e Guaraná, que essa aí eu posso dizer que é música progressiva, vamos dizer. O resto não, é uma coisa meio, tem uma mistura de música brasileira, rock, fusion, e progressivo também e tal, música latina, isso tudo. Muito bem. Então esse foi o CD Sinestesia. Depois teve o CD Ilusão Motriz, que foi uma parceria que eu fiz com o Estúdio Ecossom, onde eu dava aula naquela época, e também pude contar com músicos excelentes, e as músicas são muito boas também. Aí eu até regravei algumas músicas do CD anterior, e o resultado foi igualmente bom, da crítica, enfim.
é um CD muito legal também. Também não tem a bateria como destaque, né? Eu diria que em todos os meus trabalhos de CD, a bateria foi sempre colocada no mesmo nível dos outros instrumentos, sem destaque específico. Porque justamente por ser CD de música de trabalho, né? Não era CD para ensino, essas coisas. Depois, por exemplo, eu tive CD dos outros livros e tal, inclusive até o próprio DVD, workshop teclado de bateria, que é uma coisa bem de bateria mesmo, onde a bateria atua mais forte. Então foram esses os trabalhos que eu tive e dos quais eu gosto de todos eles.